Saudações, pessoal das turmas de Química aí do primeiro B e primeiro C. Mais uma semana a gente está aqui para fazer a correção das atividades deixadas, né? A segunda lista, que fala sobre modelos atômicos, e é um conteúdo que vai dar base para que a gente possa realmente imergir na parte da explicação do estudo do átomo, né? Parte de estrutura atômica, de tabela periódica. Então a gente está com essa introdução aí de modelos atômicos, dando a base, fazendo o alicerce para entrar nessa nova unidade, tá bom? Antes da gente fazer essa correção dessa lista, né, relembrar aquilo que eu sempre peço e sempre falo nas nossas atividades, antes da correção da videoaula, que é acompanhar. É importante demais vocês acompanharem o vídeo da correção, porque é um momento adequado para a gente tirar as dúvidas, para a gente, além de corrigir a nossa atividade, ver alguma coisa que talvez a gente tenha errado, não tenha prestado bem atenção, e até mesmo algo que a gente não entendeu na atividade, é o momento mais propício e adequado, né, fazer no momento da correção, do debate dessas questões, tá bom? Então convido a todos para que possam acompanhar toda a correção, e qualquer coisa ir voltando o vídeo ou assistindo novamente alguma coisa, se mesmo assim não tiver como, ficou a dúvida realmente, entre em contato, não hesite não, eu peço a vocês que entrem em contato para que a gente procure tirar essas dúvidas, né? Porque avançar o conteúdo, né? E ficar com dúvidas não é algo muito bom para vocês não, tá bom? Vamos tirar essa dúvida para que não deixe ela ficar persistindo e dificultando a continuidade das explicações dos novos assuntos que vão surgir, tá bom? Então, antes de começar na correção e tudo, vocês sabem que a gente sempre inicia cada vídeo aula com debatendo alguma coisa que ficou no final da aula passada, né? Que nesse caso é a questão desafio. E a questão desafio, para quem acerta, recebe essa imagem e, sem muitos arrudeios, vamos dizer se houve participação e se também houve vencedor ou não, né? Mais uma vez, mais uma semana, eu fico muito satisfeito, feliz, porque houve participação nas duas turmas, né? Tanto no primeiro B quanto no primeiro C, houve participação, e além de existir essa participação, houve também vencedor, ou seja, pessoas participaram dizendo a resposta certa, né? Então eu quero parabenizar no primeiro B Maria Luísa, por ter participado e ter sido a primeira pessoa da turma a responder certo por mais essa semana. Então parabéns a Maria Luísa no primeiro B, e parabenizo também da mesma forma no primeiro C Ellen Fernanda, né? Ellen Fernanda também foi na turma a primeira que deu a opinião sobre o desafio e deu essa opinião de maneira correta, tá bom, pessoal? Não esquecendo que a gente mudou um pouquinho algumas coisas do nosso planejamento semanal, e a participação na questão desafio, que antes era até a terça, pode ser enviada agora até a quarta. Então tem um dia a mais para que vocês possam opinar sobre a questão desafio, né? Peço a vocês que acompanhem toda a explicação das questões, e ao final a gente deixa um novo desafio para essa semana, tá bom? Então participem. Vocês recebem todo esse material na sexta, e até a quarta-feira seguinte vocês podem participar do desafio, tá bom? Então rapidamente aqui, só lembrando, pessoal, tem alguns materiais, chega um bocado de material para vocês na sexta, mas para não se atrapalhar é o seguinte: primeiro vai um vídeo, esse vídeo que a gente está fazendo a gravação agora, com a correção da atividade, muito importante mais uma vez vocês assistirem, tá bom? Não é só fazer a atividade, mandar foto, ter a participação não, mas vocês têm que complementar isso corrigindo para ver se vocês acertaram, para ver alguma dúvida que vocês tinham. É importante demais ter essa correção, vocês assistirem essa correção aí. Depois vai um vídeo, geralmente vai um vídeo, quando é um conteúdo novo, né? Quando o conteúdo é o mesmo, geralmente eu coloco o mesmo link da semana anterior. Vai o vídeo e uma atividade juntamente
com esse vídeo explicativo. E essa atividade ela é feita baseada nesse vídeo. Então tem gente que talvez está tentando fazer a atividade sem assistir o vídeo, vai ter dificuldade, né? Então o adequado é você assistir o vídeo e por esse vídeo responde com tranquilidade as questões, tá bom? Para essas atividades de hoje, a gente não colocou um novo vídeo não, porque era o mesmo conteúdo, é uma segunda lista do mesmo assunto, né? Então baseado naqueles mesmos vídeos que foram, nos 2 links, dava para responder essas questões, tá bom? Antes de fazer essa correção e tudo, né, vamos relembrar qual era esse desafio, né, que as meninas acertaram aí e ver aí, pode ser até curiosidade de alguns ou algumas pessoas viram, mas não entenderam direito o que é que ele significava. A gente agora vai explicar novamente e vai dizer a resposta, tá bom? Vamos lá então. Pois bem, pessoal, o desafio nosso que tinha ido era esse aí, ó, né? Eram alguns enunciados matemáticos, né? Algumas verdades matemáticas aí, mas a gente tinha que ver qual era o padrão que estava acontecendo. O que é que dizia? Ó? 6 mais 4 igual a 210, 9 mais 2 igual a 711, 8 mais 5 igual a 313, 5 mais 2 igual a quanto? Então, nesses 3 primeiros resultados aqui, né? Nessas sentenças aí, nessas 3 primeiras sentenças, tem um padrão acontecendo. E esse mesmo padrão deve ser colocado nessa 4ª sentença aqui. Que padrão é esse? Veja, apesar daqui ser um sinal de mais, ele vai ter um duplo sentido aqui, tá bom? Porque primeiro eu vou subtrair o primeiro número do segundo e vou descobrir o primeiro dígito do lado da resposta aqui. E depois eu vou somar o primeiro com o segundo valor aqui, número, do lado esquerdo, e vou descobrir o restante da resposta. Por exemplo, 6 menos 4 é 2 e 6 mais 4 é 10, tá bom? Então o segredo é esse, eu subtraio, descubro o primeiro dígito da resposta, depois somo e descubro o restante da resposta, tá bom? Então vai ficar 6 menos 4, 2 e 6 mais 4, 10, 210. 9 menos 2, 7 e 9 mais 2, 11, tá bom? Nesse mesmo sentido, 8 menos 5, 3 e 8 mais 5, 13. A gente adotando o mesmo critério, o mesmo padrão, ficaria assim. 5 menos 2, 3 e 5 mais 2, 7, né? Então a resposta, 37, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido. Acompanhe a correção das questões e no final da videoaula de hoje, um novo desafio e vamos participar, né? Quem participou e acertou, ótimo. Quem participou, mas não foi o primeiro que tem esses critérios, né, da questão do desafio no regulamento, mas vamos participar. O importante é participar, independentemente se a gente vai vencer ou não, mas é para aguçar a nossa interpretação, nosso raciocínio lógico, tá bom? Então vamos seguir. E vocês sabem que antes da correção, a gente está adotando, né, nas últimas videoaulas, a gente está adotando esse quadro aqui, que é uma mensagem motivacional, alguma coisa que nos inspire, né, para que a gente possa nos sentir mais incentivados a corrigir, acompanhar essa correção de uma maneira mais atenta, de maneira mais motivada, tá bom? Então vamos escutar a mensagem que a gente traz para hoje. Eu vou falar sobre vida, sobre vontade de viver. Eu acho que muitas vezes o que de fato nos mantém vivos passa despercebido. Acho que a gente tem que ter um olhar mais atento para o que realmente importa. E o que importa de fato são as coisas simples. Eu disse assim: repare mais, meu povo. Aquela música brega que toca seu coração, aquela preocupação da mãe que nunca sossega, um namoro que se esfrega e não desgruda de você, livros para a gente ler, a chegada, a partida, as coisas simples da vida nos dão forças para viver.
Dormir ouvindo a canção da chuva que cai na telha. Um beijinho na orelha, caminhar de pé no chão. Passar manteiga no pão bem quentinho para derreter. Um cafezinho para beber e a família reunida. As coisas simples da vida nos dão forças para viver. Contemplar o pôr do sol, rir de piadas sem graça, sentar no banco da praça, frio, filme e um lençol. Seu time de futebol, fruta no pé para colher, ter alguém para proteger e se sentir protegida. As coisas simples da vida nos dão forças para viver. Sentir aquele cheirinho da comida quase pronta, pagar uma velha conta, dançar no quarto sozinho, cantar feito um passarinho, ensinar e aprender, nadar, pedalar, correr por uma rua florida. As coisas simples da vida nos dão forças para viver. O abraço de um irmão, o cheiro da sua avó, ficar um pouquinho só, carona num caminhão, rodinhas de violão e até nada para fazer, amigos para acolher e roupa bem colorida. As coisas simples da vida nos dão forças para viver. Enfim, uma carta escrita à mão, achar dinheiro no bolso, cochilo depois do almoço, curtir um feriadão, ter bicho de estimação, ser grato e compreender que um dia vamos morrer e sentir na despedida que as coisas simples da vida nos dão forças para viver. Pois é, né, pessoal? Fica essa mensagem aí para que a gente possa ter algum proveito, né? A nossa reflexão. Estamos aí há esses meses com algum tempo de sobra, né, dependendo do sentido da palavra, e um pouco desse tempo para, quem sabe, refletir sobre tantas coisas simples que muitas vezes a gente não dá atenção, não valoriza, mas que elas são, de acordo com a mensagem, o motivo maior, né? São elas que nos impulsionam, são elas que nos dão força para continuar vivendo, enfrentando os desafios e obstáculos, para não desistir, né? Então fica aí a mensagem para que ela sirva, dentre outras coisas, para que a gente possa fazer essa correção de forma mais atenta, de forma mais inspirada e motivada. Tá bom? Então, pessoal, a primeira questão, sim, qualquer coisa, eu até mandei um áudio, né? Porque muitos alunos dizem assim, Glauber, é só pergunta e resposta. E eu pacientemente toda vez digo, não precisa, explico tudo direitinho. Nesse caso aí, principalmente, pessoal, era uma lista grande, era uma lista de 4 páginas digitadas, né? E se fosse para escrever, ia dar uma enormidade de folha de trabalho aí para vocês. Então eu já alertei, eram 18 questões, tá bom? Foram 18 questões para a gente complementar essa parte aí de evolução de modelos atômicos. E essas 18 questões todas de assinalar. Então era muita coisa para, se fosse para reescrever tudo, né? Então eu orientei só que notasse a resposta e fizesse algum comentário assim de forma sucinta, tá bom? Então é justamente para a gente debater o estilo de questão, esse mesmo aí de o futuro em Enem, em vestibular, concurso, são questões de múltipla escolha, né? E nem pelo fato de ser de múltipla escolha quer dizer necessariamente que é mais simples, que a gente não precisa analisar, não é para marcar de qualquer jeito. A gente tem que analisar, debater, e esse é o sentido. Nós vamos fazer a correção, mas não vai ser apenas dizer primeira questão, letra tal, segunda não. A gente vai informar a letra, claro, mas fazer um comentáriozinho também, para que possa ter a explicação e não apenas a divulgação do gabarito, né? Mas uma explicaçãozinha, um comentáriozinho a respeito de cada questão, tá bom? Então vamos lá. Primeira questão, diz assim, ó. O átomo, na visão de Thomson, é constituído de... Como são os modelos atômicos, os cientistas que fizeram um estudo do átomo no decorrer da história, né, pessoal? Na lista anterior, no conteúdo, na primeira lista a gente viu a respeito de quais eram esses principais modelos, né? Desde aqueles que foram há muitos séculos passados e esses nos 2 últimos séculos que nós temos, onde foi com a parte da ciência mais evoluída e experimental, deu continuidade,
Então a gente vai falar principalmente desses modelos mais recentes, tá bom? Mas ter cuidado, né? Porque apesar de um cientista pegar base na visão de outro e dar só uma melhorada, uma aperfeiçoada, a gente tem que ver que é justamente as diferenças que vão caracterizar um modelo, diferenciar um modelo do outro, né? Tem semelhanças, mas o que vai fazer com que o modelo seja um novo modelo são as diferenças, são as contribuições que foram feitas, tá bom? Então, na visão de Thomson, opção A, o átomo é constituído de níveis e subníveis de energia. B, né? Mas vamos fazer o seguinte, a gente vai debatendo letra por letra que fica melhor para ficar mais rápido um pouco, tá bom? Então, a alternativa A, será que é? Na visão de Thomson, se tinha níveis e subníveis de energia, o átomo? Não, não é a alternativa A, né? Quem falou a respeito de níveis e subníveis de energia, um pouco após Thomson, foi Bohr, né? E não foi Thomson, então a letra A não é. Letra B. Thomson disse que o átomo apresentava cargas positivas e negativas, opção correta, né? Ela está correta porque ele disse justamente que o átomo era uma esfera, né? E essa esfera, ela tinha essas partes, né? Ela era repleta de elétrons, que era a parte negativa do átomo, e ele até apelidou, né, esse modelo dele de pudim de passas, né? Então a resposta certa na primeira questão é a letra B, tá bom? Letra B. Mas mesmo assim, vamos ver por que é que as outras estão erradas também, né? Núcleo e eletrosfera. Essa parte de núcleo e eletrosfera, não, né? Isso aí foi um outro, né, que disse que foi o Rutherford. O Rutherford foi que fez essa separação entre núcleo e eletrosfera, tá bom? Letra D, grandes espaços vazios. Não, essa parte que diz que havia espaços vazios na composição do átomo também foi o Rutherford, né? O Rutherford quem foi e fez essa colocação, justamente o que diz a letra C de núcleo e eletrosfera. E orbitais, não. Thomson não falou nessa parte de orbitais, isso bem mais adiante, né? Após Bohr é que vai ter esse estudo mais detalhado falando de orbitais, certo? Então, primeira questão, letra B é a correta, tá bom? Vamos para a segunda. No fim do século XIX, começaram a aparecer evidências de que o átomo não era a menor partícula constituinte da matéria. Em 1897, tornou-se pública a demonstração da existência de partículas negativas, por um inglês de nome. Essas partículas negativas, né, a gente já está associando, que é justamente os elétrons. Quem fez, né, nesse período aí de 1897, essa demonstração pública, né, não apenas falou, fez uma demonstração pública para provar isso que ele havia dito. Dalton, Rutherford, Bohr, Thomson ou Proust, né? A gente sabe que esse último aí não entra, porque a gente falou nos modelos atômicos só desses 4 primeiros, né? E falou também dos iniciais, né? Dos que foram na época antes da era cristã. Mas a gente está falando desses mais recentes, como foi dito no início. Desses aí, quem fez essa demonstração pública foi justamente, né, a opção D, né, Thomson, que está falando também lá na primeira questão. Essa demonstração, ele pegou um aparato, né, um material, e nesse material ele acoplou 2 placas metálicas, né? E nessas placas metálicas ele colocou eletrodos, né, com cargas positivas e carga negativa. Ele acabou aplicando uma tensão nesses terminais, né, nos extremos desse aparato aí, nesses eletrodos, e quando ele aplicou essa tensão nessas placas, ele percebeu que um brilho iluminava o eletrodo positivo. Se o brilho impactava no eletrodo positivo, era refletido no eletrodo positivo, ele deduziu que quem provocava aquele brilho, né, quem atraía aquilo ali, era a parte negativa. E como era a parte negativa que atraía, né, ele acabou chamando essa parte negativa de elétron, tá bom? Então daí
surgiu essa parte que chama-se elétron, né? Menor partícula, que lá mais na frente a gente viu, que é aquela que dá movimento ao redor do núcleo, formando a eletrosfera, tá bom? Então, na questão 2, é Thomson, viu? Thomson, letra D, certo? Vamos dar sequência às próximas questões, né? Vamos dar uma olhadinha aí nas duas próximas. Questões 3 e questão 4, né? Questão 3. Historicamente, a teoria atômica recebeu várias contribuições de cientistas. Assinala a opção que apresenta na ordem cronológica correta, a sequência correta, né, dos modelos atômicos, que a gente viu até na primeira lista também. Os nomes de cientistas que são apontados como autores de modelos atômicos. Pessoal, mesmo que a gente não soubesse assim decorado, como é de alternativa, tem uns aí que a gente não viu. Tenho certeza que vocês sabem que a gente não viu na lista anterior. Por exemplo, Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. Esses a gente viu. Agora olha na letra B. Millikan. Não, isso aqui não foi citado, né? E ele quer também a ordem correta. C. Avogadro. Não, Avogadro não. A gente não viu isso aqui, né? Letra D. Gay-Lussac. Não vimos também. Letra E. Avogadro de novo. Então até por aqueles que a gente sabe que não foram citados, a gente poderia até eliminar essas 4 últimas, né? Então justamente a terceira questão é a letra A. Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr, tá bom? Quarta questão. O elétron foi descoberto por Thomson. Isso aqui respondia àquela segunda questão que a gente viu agora há pouco. No fim do século XIX. O que lhe rendeu o prêmio Nobel, né? Uma característica do modelo proposto por ele aí tem as alternativas aí, né? O átomo é indivisível, os elétrons ocupam orbitais e tal, tá falando tudo dessas coisas aí, mas o que é que acontece? Vamos dar uma olhadinha aí, né? A gente viu até nas primeiras questões que tinha até um nome, né? Um nome que era dado por ele. O átomo é indivisível? Não, né? Ele não foi ele que mencionou, que diferenciou o modelo dele, né? B. Os elétrons ocupam orbitais, não falam em orbitais. C. O átomo sofre decaimento, nada de radiativo, a gente falou isso também não. Letra D. O átomo é maciço e poderia ser associado a um pudim de passas, né? Porque ele disse que era maciço. Diz que ele tinha uma esfera maciça, que tinha vários elétrons, né? Que no caso eram cargas negativas que ficavam colados nela, colados nessa parte aí. Pudim de passas. Ficava lá aquelas partes negativas grudadas nessa parte que apresentava essa aparência, tá bom? Então a quarta questão é letra D, ok? Quarta questão, letra D. Vamos seguir aqui. Duas próximas questões, né? Questão 5. O modelo atômico de Rutherford não inclui especificamente. Cuidado, pessoal, aqui, ó. Não, viu? Não inclui. Quer dizer que dessas 4 alternativas, tem 3 coisas que o modelo de Rutherford inclui e tem uma que ele não inclui. Tá bom? Aí a gente tem que lembrar qual desses aí é que não inclui. Fala de núcleo, fala, né? No núcleo, que tem componentes no núcleo, né? Os que fala de próton também. Só que elétron também já é mencionado, né? Mencionado antes por Thomson, mas não comenta ainda a respeito de nêutron, né? O nêutron vai aparecer mais adiante por outro físico, né? Chamado de Chadwick. E isso aí a gente também não falou nos principais modelos e não foi mencionado. Isso aqui vai aparecer depois do estudo de Rutherford, né? E ele quer um que não inclui. Então, nesse caso, a quinta questão é letra A. As outras 3 coisas incluem, mas os nêutrons não incluem, certo? Então, quinta questão, letra A. Sexta questão, né? Na sexta questão ele diz assim, pessoal, analisa as afirmações abaixo sobre os modelos atômicos. Aí tem várias definições aqui e tem uma análise que é feita depois, né? Ele diz aqui, ó, na primeira, John Dalton afirmava que toda matéria é formada por partícula extremamente pequena, indivisível, né? Será que isso aqui está? A gente já vai olhando e já vai dizendo se está certo ou não, né? Dalton disse isso, que toda
toda matéria é formada por partícula extremamente pequena e indivisível. A letra A é porque tem as alternativas aqui, né, pessoal? Vamos olhar logo aqui, depois a gente passa para as alternativas. 2. Thomson formulou a teoria segundo a qual o átomo é uma esfera positiva que, para tornar-se neutra, apresenta elétrons, partículas negativas, presos em sua superfície. 3. Erwin Schrödinger, o físico, propôs a teoria que demonstra a probabilidade de se encontrar o elétron em torno do núcleo orbital. Aí ele pede, assinala a alternativa em relação a essas afirmativas. São essas três, né? Lembrando que desse terceiro aqui, a gente não comentou nos modelos atômicos. Vamos olhar aqui, né? Assinala a alternativa correta em relação às afirmativas. A. O modelo formulado por John Dalton ficou conhecido como pudim de passas. Foi o de Dalton que foi conhecido como pudim de passas? Não, né? A gente viu agora há pouco que foi o de Thomson. O de Dalton, nesse caso aqui, ele ficou conhecido como bola de bilhar. O modelo de Dalton ficou conhecido como bola de bilhar. Então a letra A não é, certo? Letra B. O modelo proposto por esse camarada aqui é utilizado até hoje. Veja só, pessoal, por que eu coloquei essa questão? Apesar da gente não ter estudado ele, certamente ele apareceu depois, né? Após aqueles que a gente tinha colocado. A gente colocou aqueles lá, que eram os principais que deram base, né? Mas mesmo após Rutherford Bohr, né? Bohr, o último modelo que a gente mencionou lá, surgiram outros adiante, aperfeiçoando aquelas ideias que tinham sido propostas até Bohr, certo? Vamos ver o seguinte, a letra B a gente deixa aí, vamos olhar as outras letras, certo? A gente deixa ela sob suspeita. Letra C, John Dalton provou que o átomo é uma partícula dividida em prótons, elétrons e nêutrons. Dalton mencionou isso? Não, até Dalton não havia, né, essa colocação sobre prótons, elétrons e nêutrons. Dalton não, mas adiante foi sendo descoberto, né? Rutherford, Bohr, agora até Dalton não. Então a letra C também está errada. D. Thomson foi o autor da frase: o átomo é uma partícula formada por única carga. Essa letra D. Por única carga? Não. Thomson já falava das duas cargas. A gente não falou nas questões anteriores que ele colocou no aparato, né, partículas positivas e negativas, então não era uma única carga, eram duas cargas. Então a letra D está fora. Letra E. Pertence ao físico, aí tem esse camarada aqui, né, Erwin Schrödinger, a expressão pudim de passas. Não, pudim de passas é de Thomson, não é dele. Então, por eliminação, ficou certa a letra B, né? Apesar da gente não ter estudado, mas é um modelo muito mais atual. A gente tinha apresentado apenas os modelos que foram mais significativos e que embasaram a evolução do estudo atômico, tá bom? Então, na sexta questão, a letra certa é letra B. Letra B é a correta, tá bom? Então, vamos dar sequência aqui, né? Vamos para as próximas duas questões, questões 7 e 8. Questão 7. O modelo atômico de Bohr afirma que, aí nós temos as alternativas aí, né? Átomos de um mesmo elemento possuem o mesmo número de prótons? Não. B. Existem diversas espécies de átomos? Bohr não apresentou sobre isso, né? O átomo é uma minúscula esfera maciça? Também não, isso aí foi modelo anterior. Os elétrons têm energia quantizada. Essa parte de quantizada, pessoal, está certo porque a gente vai explicar o seguinte. Ele está dizendo que a energia, ela tem, para cada átomo, tem uma quantidade de energia específica, né? Como Bohr, dos que a gente estudou, era o mais desenvolvido, pegando ideias de Rutherford, ele já estava mostrando aquela explicação, né, de sistema planetário, onde tinha, né, o que fazia com que os elétrons se movimentassem era justamente essa energia que o núcleo colocava a respeito, né, numa forma orbital. Então é justamente essa parte que fala de energia, né, energia quantizada em forma orbital. Então a sétima questão é letra D, tá bom? Então na sétima questão é letra D, porque vai ser a parte justamente que vai falar
dessa questão de energia, né, na parte da eletrosfera, que elas se movimentam pela energia quantizada pelo núcleo, né? O núcleo faz com que ele tenha essa energia para a parte da eletrosfera, tá bom? Então, questão 8. Questão 8 é um enunciado meio longo, né? A gente vai dar uma olhadinha nessa questão 8 aqui, tá bom? De acordo com o modelo atômico de Bohr, elétrons giram ao redor do núcleo, em órbitas específicas, né? Bem semelhante com a questão 7. Tais como os planetas giram em órbita específica ao redor do Sol. Diferentemente dos planetas, os elétrons saltam de uma órbita específica para outra, ganhando ou perdendo energia. Qual das afirmações abaixo está em discordância com o modelo proposto por Bohr? Ou seja, tem 4 aqui que tem a ver com o modelo dele, está de acordo com o que ele falou, né? E só tem uma que está em desacordo, ou seja, está diferente do que ele propôs, tá bom? Vamos olhar aqui, ó. Letra A. Ao saltar de uma órbita mais próxima do núcleo para outra mais afastada, o elétron absorve energia, certo? Né? Quanto mais perto do centro ele tiver que se afastar para outra mais distante, o elétron absorve energia, né? O elétron vai absorvendo energia ao se distanciar do núcleo. B. Ao saltar de uma órbita mais afastada do núcleo para outra mais próxima, o elétron emite energia. Se a gente olhar, se a primeira está correta e a B inverteu a posição, mas disse a mesma coisa, então vai estar correta também, né? Tá certo? Ó. Aqui diz aqui, ó, A ao saltar de uma mais próxima, a B ao saltar de uma mais afastada. Ele inverte tudo, quer dizer que diz a mesma coisa, certo? Então, tanto a A quanto a letra B estão de acordo com o modelo de Bohr. Letra C. Dentro de uma órbita, o elétron se movimenta sem ganho ou perda de energia. Correto. Se for dentro da mesma órbita. Se ele passar para outra órbita, ou ele vai perder, ou ele vai ganhar, dependendo da questão, como a gente viu aqui nas letras A e B, né? Mas se ele se movimentar na mesma órbita, ou seja, não mudou de órbita, então a questão de energia não vai ter ganho nem perda, tá bom? Tá correto também. Letra D. O processo no qual o elétron absorve energia suficiente para escapar completamente do átomo é chamado ionização, certo? Porque íon, pessoal, íon é carga do elétron, né? Essa carga que vai ter no átomo, né, na parte do elétron aí nós temos o íon positivo, que é chamado de cátion, e o íon negativo, que é chamado de ânion. Mais adiante, né, quando a gente for aprofundando o conteúdo dessa unidade, a gente vai explicando melhor o que significa isso, né? O íon é a carga, né? Então essa carga vai ter essa parte positiva, né, que é chamada de cátion, e tem uma parte negativa, nessa parte de ceder ou de ganhar, entendeu? Então a gente vai ver essa parte aí, quando cede, cátion, e quando recebe, ânion. Está de acordo também com Bohr. Então só sobra a letra E, né? Como todas as 4 até agora estão em acordo, só vai sobrar ela para estar em desacordo. O modelo proposto é aplicado com esse somente ao átomo de hidrogênio. Não. Cada átomo, cada elemento da tabela pode receber características do modelo de Bohr. Não quer dizer que Bohr fez todo esse estudo falando unicamente de um elemento específico, que é o hidrogênio, não. Isso aí também é utilizado em outros átomos além do hidrogênio, tá bom? Então a letra E está errada porque está dizendo que só está restrito ao hidrogênio. E não está restrito só ao hidrogênio. Pode ser colocado também para outros elementos, ok? Então, a oitava questão, o gabarito é letra E, ok? Vamos agora seguir para mais 2 questões, né? Pronto. Questões 9 e 10. Questão 9. Associe as afirmações a seus respectivos responsáveis. Aí nós temos aí 3 frases para a gente dizer qual é a sequência correta, tá bom? Respectivos responsáveis. Então, na sequência das frases, qual é a sequência dos cientistas, né? Dos cientistas de acordo com as frases, tá bom? Vamos lá. O átomo não é indivisível e a matéria possui propriedades elétricas. 1897. Quem foi que disse isso? Dalton, Thomson ou Rutherford? O átomo não é indivisível
e a matéria possui propriedades elétricas. Quem disse isso foi Thomson, tá certo? Thomson. Então, se foi Thomson, só vai ser letra B ou E, não é isso? Ok. Thomson, viu? O primeiro foi Thomson. 2. O átomo é uma esfera maciça. Quem disse isso foi Dalton ou Rutherford? Dalton. Então a gente já mata a charada, né? E por último, o átomo é formado por duas regiões, núcleo e eletrosfera. O Rutherford, que dos três é o que está mais à frente, né, na cronologia do tempo. Então 9 é letra B, tá bom? 9 é letra B. Thomson, Dalton e Rutherford. 9 é letra B. Vamos agora para a questão número 10. Fogos de artifício utilizam sais de diferentes íons metálicos, misturados com material explosivo. Quando incendiados, emitem diferentes colorações. Por exemplo, sais de sódio emitem cor amarela, de bário, cor verde e de cobre, cor azul. Essas cores são produzidas quando os elétrons excitados dos íons metálicos retornam para níveis de menor energia. O modelo atômico mais adequado para explicar esse fenômeno é o modelo de essa 10. Pessoal, olha, tem toda essa introdução aqui, né, que fala dos fogos de artifício, dando um exemplo, contextualizando. Mas a parte central é essa, ó. Quando os elétrons excitados em metal retornam para nível de menor energia, quer dizer, mudança, né, de um nível de energia para outro, de uma órbita para outra, né. Quem falou nisso, dos que a gente viu, o mais desenvolvido foi justamente Bohr, né, que pegou base de Rutherford. Então, Rutherford-Bohr, 10ª questão, letra B. Esse último aqui a gente também não falou, né? Não falou nos nossos debates, quando a gente apresentou a lista anterior, tá certo? Então, a 10 é letra B. 10ª questão, letra B, Rutherford-Bohr. Vamos avançar aqui para mais duas questões. Pois bem, 11ª e 12ª. 11ª. Thomson determinou pela primeira vez a relação entre a massa e a carga do elétron, o que pode ser considerado como a descoberta do elétron. É reconhecida como uma contribuição de Thomson ao modelo atômico. Aí uma contribuição que Thomson deu, viu? Vamos lembrar aqui quem é o cientista, porque tem outras contribuições aqui que pertencem a outros, né? Mas a contribuição de Thomson, né? Uma das principais contribuições que ele fez aí. Vamos dar uma olhadinha. O átomo ser indivisível, a existência de partículas subatômicas, os elétrons ocuparem níveis discretos de energia. Não, a gente acabou de ver que isso aqui não foi. Letra C, né? Foi boa. Letra D, os elétrons girarem em órbita, também não. O átomo possui um núcleo com carga positiva em eletrosfera, também não. Então, 11, letra B, né? Ele está dizendo a existência de partículas subatômicas, ou seja, ele descobriu que o átomo não era uma esfera maciça indivisível, né? Isso quem afirmava era Dalton, mas que ele possuía outras partículas também, como no caso os elétrons, como falar aí no enunciado da questão, tá bom? Então a 11 é letra B, a existência de partículas subatômicas, ou seja, tem um átomo, mas o átomo é formado por outras partículas, onde ele vai citar os elétrons, né? É como se o átomo tivesse a sua divisão, porque o elétron faz parte, é uma das partes que compõem o átomo. Então a 11ª é letra B, ok? 11ª é letra B. 12ª. Considerando a experiência de Rutherford, assinala a alternativa falsa. Então é Rutherford, viu pessoal? Ele está dizendo aqui, mas a gente tem que sempre associar a questão ao cientista que está sendo citado, tá bom? Então bora lá. Olha o enunciado aqui. Ele quer saber a falsa, né? Considerando Rutherford, que foi o penúltimo dos que a gente viu, depois dele teve Bohr. Então nós temos a assinala a alternativa falsa. Letra A. A experiência de Rutherford constitui em bombardear películas metálicas delgadas com partículas alfa, né? Aqui talvez no vídeo não falou muito sobre isso, mas a maneira que ele conseguiu, uma das formas que ele utilizou foi justamente essa letra A. Então, essa letra A está correta. Letra B.
Algumas partículas alfa foram desenvolvidas do seu trajeto devido à repulsão exercida pelo núcleo positivo do metal. Está correto também, né? Houve uma repulsão, quer dizer que repeliu, não associou, expulsou, certo? Letra C. Observando o espectro de difração das partículas alfa, Rutherford concluiu que o átomo tem densidade uniforme. Essa aqui está errada, né? Ele concluiu, não é que está dizendo aqui que tem densidade uniforme, ele concluiu que não era uniforme, né? Mas a massa que ele concentrava era pequena e central, que estava relacionando ao núcleo. Ou seja, o átomo não era único, o átomo tinha núcleo, nesse núcleo, né, o componente, e tinha também a parte da eletrosfera. E havia a questão de uma densidade uniforme. Não, dependendo do átomo, né? Dependendo do átomo. Então, na letra C está errada. E ele quer que a gente marque a falsa, né? A letra C é a falsa. Então, letra D e E vão estar verdadeiras. A gente só vai ler aqui só para complementar. Essa experiência permitiu descobrir o núcleo atômico e seu tamanho relativo, certo? Né? O núcleo formado por prótons e nêutrons e a eletrosfera formada por elétrons. Letra E. Rutherford sabia antecipadamente que as partículas alfa eram carregadas positivamente. A gente viu, né, na experiência, e quando reflete do outro lado, né, reflete para o lado negativo e chama de elétrons, tá bom? Então, questão 12, né, aqui está errada, ele quer a falsa, é letra C, tá bom? Letra C, a 12. Vamos seguir aqui, né? Próximas questões, 13 e 14. Questão 13. Observe as figuras abaixo, considerando os modelos atômicos. Qual desses modelos é o mais atual e qual o nome do cientista que o estudou? Dos que a gente viu, né, tava dizendo assim, ó, o primeiro modelo é de Dalton, o segundo é de Dalton, tal. A gente sabe, né, nessa questão aí, que o mais atual dos que a gente viu foi Bohr, mas aqui não tá, né, não tem a opção Bohr. Antes de Bohr veio Rutherford, né? Então Rutherford, esse segundo aqui, ó, segundo Rutherford. Se tivesse a opção Bohr aqui seria Bohr, mas não tem. Então antes de Bohr, Rutherford, né? 2 que é Rutherford, então vai ser letra D, tá bom? 13ª letra D, Rutherford, né? Aquele que tem um núcleo e tem os elétrons ao redor, certo? 14ª. Uma moda atual entre as crianças é colecionar figurinhas que brilham no escuro. Essas figuras apresentam em sua constituição a substância sulfeto de zinco. O fenômeno ocorre porque alguns elétrons que compõem os átomos dessa substância absorvem energia luminosa e saltam para níveis de energia mais externos. No escuro, esses elétrons retornam aos seus níveis de origem, liberando energia luminosa e fazendo a figurinha brilhar. Essa característica pode ser explicada considerando o modelo atômico atômico proposto por quem? A gente viu uma questão anterior bem semelhante, né? Essa questão de saltar de um nível para outro. Falando lá nos fogos de artifício anteriormente, numa das questões anteriores, essa questão de mudança, né, de orbital, de nível de energia, quem falou foi justamente Bohr, né, que é o mais atual dos que a gente viu, né, o mais, digamos assim, contemporâneo deles, né, o mais atual desses citados é Bohr. Então, 14ª, letra E, Bohr, ok? Vamos avançar que ainda restam 4 questões, né? Avançando aqui. Questão 15. O primeiro modelo científico para o átomo foi proposto por Dalton em 1808. Esse modelo foi comparado a... Isso aqui era só para lembrar do nome, né, pessoal? Bola de tênis, de futebol, ping-pong, bilhar, bexiga cheia de ar. Não, a gente não falou. Só tipo de bola a gente só falou em uma, não foi? Que foi bola de bilhar. Esses outros tipos de bola aqui a gente não falou não, certo? Então a 15ª questão, letra D, bola de bilhar. Tá certo? 16ª. Rutherford, ao fazer incidir partículas radiativas
em lâmina metálica de ouro, observou que a maioria das partículas atravessava a lâmina. Alguns desviavam e poucas refletiam. Identifique, dentre as afirmações a seguir, aquela que não reflete as conclusões de Rutherford sobre o átomo. Ou seja, tinha dessas 5 aqui, tinha 4 coisas que Rutherford falava. E tinha um que ele não mencionava. A gente vai marcar que ele não mencionava, certo? Que está em desacordo com o que ele dizia. Tá bom? 16ª, vamos dar uma olhadinha aqui. Os átomos são esferas maciças e indestrutíveis. Já encontrou, né? Rutherford não dizia isso, né? Essa afirmação veio com Dalton, e não Rutherford, tá bom? Essa afirmação aqui da letra A é Dalton. Então a gente já descobriu, né? É letra A, tá bom? Ó, no átomo há grande espaço vazio, realmente ele disse. No centro do átomo existe um núcleo vazio e denso, também falou. O núcleo do átomo tem carga positiva, também, né? Que é a parte dos prótons. Os elétrons giram ao redor, também falou, tá bom? Então a letra A, que não foi ele que disse, mas sim Dalton. E é para marcar errada, né? 16, letra A, ok? E agora vamos nos aproximar das últimas questões, né? Primeiro vamos ver a 17, que o enunciado da 17 era muito grande. Aí a gente vai dar uma olhadinha aqui, pessoal. Ao resumir as características de cada um dos sucessivos modelos do átomo de hidrogênio, um estudante elaborou o seguinte resumo. Aí ele vai mostrar aqui o que o estudante disse, né? Sobre cada modelo, o estudante disse alguma característica, né? Ele disse primeiro, Dalton, átomos são maciços e indivisíveis. Está correto. Thomson, elétron de carga negativa incrustado em esfera de carga positiva. A carga positiva está distribuída homogeneamente por toda a esfera. Thomson, correto, disse isso mesmo. Modelo atômico de Rutherford. Ele disse, o elétron de carga negativa em órbita em torno de um núcleo central de carga positiva. Não há restrição quanto aos valores dos raios de órbita e das energias do elétron. O sistema orbital, correto, Rutherford está certo também. E Bohr, elétron de carga negativa em órbita em torno de um núcleo central de carga positiva. Apenas certos valores dos raios das órbitas são possíveis. Correto, né? Foi um aperfeiçoamento. Bohr aperfeiçoou um pouquinho o que Rutherford tinha falado. Então, todas as afirmações, né? Todas as afirmações estão corretas. O número de erros cometidos pelo estudante. Não, se todas as comparações, as definições dos modelos que ele falou estão corretas, então ele não cometeu nenhum erro, né? Então, letra A, 0. Quer dizer, o estudante não cometeu erro. Tudo o que ele falou aqui está correto. 17, letra A. E agora a gente vai para a nossa última questão. Né? A última questão, a questão 18. Né? A questão 18 diz assim, pessoal. O átomo de Rutherford, 1911, foi comparado ao sistema planetário. O núcleo atômico representa o Sol e a eletrosfera representa os planetas. A eletrosfera é a região do átomo que? Eletrosfera, tá bom? Contém as partículas de carga elétrica negativa. Sim, né? Sim. Porque não são os elétrons, a eletrosfera? Contém as partículas de carga positiva? Não. Positivo é o núcleo, que são os prótons. Contém os nêutrons também? Não. Os nêutrons estão no núcleo também. Concentra praticamente toda a massa do átomo? De jeito nenhum. Os elétrons são a parte mais leve, né? A massa muito leve em relação ao próton e o nêutron. Contém próton e nêutron também não. Letra A, resposta certa, tá bom? Sei que foi muita questão, né, pessoal, para debate e tudo. E quando for na próxima aula, a gente está finalizando a correção, na próxima aula, no próximo conteúdo, a gente vai ver um material experimental, tá bom? A gente vai ver, porque de vez em quando é bom ver alguma coisa experimental. Então a gente vai ver um material simplesinho experimental e quando for daqui a 2 semanas, a gente está vendo, retomando para ver essa continuação do estudo do átomo, tá bom? Mas antes de encerrar, a gente tem o nosso desafio, né? E o desafio agora é um desafio mais simples. A sequência de palavras abaixo segue uma determinada regra. Camiseta, acetona, macaca, abacaxi e mágico. Qual é a próxima palavra da sequência? Tem as alternativas. Então vocês têm que dizer a alternativa, tá bom? E dizer por quê. Não é só dizer a alternativa não, tem que justificar, explicar por quê, para saber se realmente vocês responderam com convicção, tá bom? Tem que dizer e dizer o porquê.
Mas eu acredito que vocês entenderam, não entenderam isso aí? Acho que tá simples, né, pessoal? Ver a sequência, tem um padrão que acontece nessas palavras aqui, ó. E baseado nesse padrão vocês vão descobrir qual é a resposta certa, tá bom? Então, acompanha aí direitinho. A gente vai se comunicando ao longo da semana, viu? Valeu, até a próxima.